Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha, deu pra matar um pouco a saudade. Quanta família bonita, né? Nossa igreja tem. Vamos orar agradecendo pelas famílias. Nossa família não é perfeita, mas é a família que o Senhor nos deu. E nós devemos agradecer sempre a Deus por nossas famílias. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por nossas famílias. Pelas famílias da tua igreja, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado esse presente. Às vezes, ó Deus, se apresenta desafios diante de nós, relacionamentos, mas é onde o Senhor nos forja, é onde o Senhor demonstra, ó Pai amado, o seu cuidado. Ó Deus amado, é onde nós nos encontramos agasalhados, pertencendo a um grupo, a uma família. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela família que o Senhor nos deu. Que o Senhor continue abençoando a cada família, sustentando a cada família, Senhor amado, que haja sempre reconciliação, perdão, ó Deus, que haja cada vez mais unidade, união em nossas famílias, para a honra e glória do Teu nome. É onde nós temos a oportunidade, Senhor, em nossa pequena igreja, dentro de nossa casa, testemunharmos da Tua graça, que isso seja uma realidade em nossas vidas. Em Cristo Jesus nós te agradecemos. E agora que nós vamos meditar na Tua palavra, nós suplicamos ao Senhor, encarecidamente, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Senhor, para recebermos a Tua palavra, para entendermos a Tua palavra, e que ela seja viva dentro de nós, como espada cortante, para que nos conforte, para que nos ensine, para que nos exorte, para que nos console. Precisamos disso, Senhor. Por misericórdia, faça com que a Tua palavra seja entendida, assimilada por nós, que possamos guardar em nosso coração, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Em Cristo nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 17. Nós cantamos agora um hino, antes do vídeo. Bendigo a hora da oração. Bendita a hora da oração que acalma o aflito coração. A hora da oração é algo extremamente importante. E nós vamos meditar numa oração, ou pelo menos começarmos a meditar na oração sacerdotal, a oração do nosso Senhor Jesus. João, Evangelho de João, Evangelho que narra muitas maravilhas, muitos sinais do nosso Senhor Jesus, demonstrando que Ele é o Filho de Deus, que é o Deus encarnado, Deus que se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 17, nós vamos ler um trecho que está no capítulo 17, versículo 1, até o versículo 10. João 17, do versículo 1 até o 10. Nós já oramos, agora vamos ler então o texto. Eu peço que você acompanhe. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Palavra do Senhor Jesus, palavras ditas pelo Senhor Jesus por ocasião
da oração que ele faz para os seus discípulos momentos antes de ir para o jardim do Getsemane e depois ser preso, onde ele vai passar pelo Calvário, a crucificação, e depois se segue com os demais acontecimentos que nós lembramos. Mas esse trecho ele é interessante, como toda a Bíblia é, mas ele tem algo que move o nosso coração de uma forma especial. Há trechos da palavra de Deus, da Bíblia, que mexem especialmente conosco. Esse trecho, ele consta como um dos preferenciais de um homem chamado John Knox. John Knox foi um reformador lá na Escócia, no século XVI. Ele era um homem corajoso, destemido. Ele chegou a aprender durante um tempo da sua vida, lá em Genebra, com Calvino. E ele traz para a Escócia todo o ensino que lhe foi ministrado para implantar os termos da reforma protestante naquele país. E John Knox, ele é considerado o pai do presbiterianismo, dessa forma de administração da igreja, de uma forma colegiada, representativa. Ele que traz essa ideia e implanta na Escócia, que depois vai ser copiado por outros países. Mas quando ele estava nos seus últimos dias de vida, nos instantes que antecederam a sua morte, ele pediu para que a sua esposa, os seus empregados, pessoas que o acompanhavam, que lessem pelo menos 3 textos da Bíblia todos os dias. Os trechos eram Isaías 53, João capítulo 17 e pelo menos um capítulo do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios. Então João 17 era um dos trechos do John Knox que lhe trazia conforto, ele encontrava nesse texto um consolo, um encorajamento, principalmente para os seus momentos de aflição, momentos que já chegavam aos instantes finais da sua vida. Então esse trecho ele nos traz algo de conforto, algo que fala ao nosso coração. Nesses tempos de pandemia, onde nós temos ficado mais em casa, podemos ter o nosso coração tomado por algum tipo de aflição, algum tipo de angústia, e é importante a gente meditar num trecho da palavra de Deus que nos traga um encorajamento, um conforto, e esse trecho é um deles. Toda a Bíblia tem esse poder de falar conosco, o Senhor fala conosco através da sua palavra. Mas nesse texto nós vamos aprender algumas verdades importantes para a nossa caminhada. A gente sabe aqui que o contexto, Jesus ele está com seus discípulos num cenáculo, numa sala reunida, e ali ele participou da última ceia, ali ele lavou os pés dos discípulos, ele ensina aos seus discípulos que ele é a videira verdadeira. Se nós analisarmos os últimos capítulos aqui, desde o capítulo 13 em diante, nós vemos Jesus ensinando aos seus discípulos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele ensina aos seus discípulos que ele ia ao Pai, mas ele não ia deixar os discípulos órfãos, ele ia enviar o Consolador, o Espírito Santo, que guia a verdade, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nos instantes finais, ele diz para os seus discípulos terem ânimo, porque a aflição era certa, eles iam encontrar desafios de aflição, de angústia do mundo, mas que tivessem ânimo, porque o Senhor Jesus, ele venceu, e ele é a nossa referência, nele nós somos mais do que vencedores. E agora Jesus ora. Jesus tem esse momento de oração audível diante do Pai e pelos seus discípulos. Tem verdades aqui nesse texto que são valiosíssimas, um tesouro que ficou para nós, para nossa reflexão, para falar conosco, principalmente nesses momentos que nós temos passado. Nesse trecho nós vemos alguns motivos apresentados pelo Senhor Jesus na sua oração e também alguns testemunhos que ele apresenta em relação aos seus discípulos, em que nós podemos aprender algumas coisas, e principalmente sobre momentos difíceis. Quando o momento difícil chega ou está se avizinhando, nós precisamos
copiar, imitar, digamos assim, o que o Senhor Jesus fez, para que nós também sejamos encorajados como ele foi por essa oração. O que você tem feito para manter o foco no meio dessa pandemia? Para você não ficar perdido, para você ter esse norte, digamos assim, da consciência de que nós temos um Deus que é nosso Pai e que Ele está cuidando e controlando todas as coisas. O que você tem feito para manter esse foco? A gente não pode perder esse foco. Você tem experimentado os benefícios da glória de Deus em Cristo Jesus? Porque Ele nos revelou a glória de Deus. Ele nos trouxe a glória de Deus. Ele manifestou a glória de Deus, como Ele diz nessa oração. Principalmente a vida eterna. E nós já recebemos isso. Você tem aproveitado os benefícios que estão em Cristo, que nos são doados pelo Espírito Santo? O Senhor Jesus, ele também testemunha ao Pai Celeste dos seus discípulos. Nós percebemos nessa oração que ele testemunha que os seus discípulos receberam a sua palavra, que os seus discípulos têm guardado a sua palavra, que os seus discípulos têm reconhecido que todas as coisas em Deus se manifestam em Cristo Jesus. Será que Jesus ele também pode dar esse testemunho de mim e de você? O que Jesus diria a Deus sobre a Igreja Presbiteriana da Freguesia? Nós vamos pensar um pouco aqui num tema do sermão que diz o seguinte: a oração mantém o foco na missão. A oração mantém o foco na missão. Jesus tem uma missão. Quando ele está aqui na terra, nesse trecho, vamos tentar voltar para aquele ambiente. Ele sabe que se aproxima um momento crucial da sua jornada aqui na terra, da sua missão. E seriam momentos difíceis, como nós vemos no relato de outros evangelhos, quando ele está no jardim do Getsêmani, ele sua sangue, ele entra num estado de angústia, ele chega a dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E esses momentos extremamente aflituosos, né, de grande angústia, chegam para ele, e a maneira como ele lidar, a maneira como ele enfrenta isso, é na oração. Então é na oração que o Senhor Jesus ele mantém o foco. Ele traz o foco da sua missão por meio da oração, por meio da hora da oração. Então bendita a hora da oração, bendito o momento que nós estamos falando com Deus. Nós aprendemos algumas verdades desse texto. Primeiro, quando Jesus ele ora a Deus para manter o foco na sua missão, em primeiro lugar, ele ora por si. Ele faz uma oração para que o Senhor Deus o guarde, o fortaleça. Nós vemos então aqui no verso 1, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Jesus ele ora por si. Ele sabe que ele precisa de um revestimento de forças, revestimento de poder vindo de Deus, o Pai, para passar pelo que ele ia passar. Jesus sendo o próprio Deus encarnado, sendo, fazendo parte da divindade, da trindade bendita, e ele nos deixa esse exemplo, ele ora por si, ele pede a Deus que o fortaleça, que revele a sua glória, que manifeste a sua glória. E nós vemos aqui como ele ora por si. Primeiro, ele ora para que o Senhor Deus glorifique a ele, ou seja, que Deus traga à sua lembrança quem ele é, a sua natureza divina. Jesus ele pede isso, pede que o Pai o glorifique, para que o Pai lembre qual é o berço, qual é a origem do Senhor Jesus. Porque ele tem um foco, ele tem uma missão e ele precisa cumprir isso. Nós temos a oportunidade de aprender com Jesus, porque ele traz a sua lembrança, a sua recordação, qual era a sua origem. E ele pede para que Deus reforce isso. Muitas vezes na nossa vida a gente esquece, a gente meio que ignora ou anda com indiferença
em relação à nossa origem, quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Nós temos um berço. Nós fomos gerados no coração do Senhor e Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para sermos filhos amados em Cristo Jesus. Em muitos momentos de aflição, nós precisamos aprender com o Senhor Jesus e orarmos assim, para lembrarmos ao Senhor qual é a nossa origem. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Isso traz conforto, encorajamento para nós. Mais à frente, no versículo 5, Jesus ele diz o seguinte: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, e com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, ele tem uma pátria, ele tem um lar, nesse mesmo lar que ele habitava antes que houvesse mundo, e Jesus ele pede para trazer essa lembrança, essa recordação, porque é para essa pátria, para esse lar que ele vai voltar, em breve. Poucos dias, digamos assim, desse momento de oração, ele sabe que ele retornaria para lá. Da mesma forma, nós oramos por nós mesmos, pedindo ao Senhor que nos lembre a nossa origem e também para onde nós vamos. Nós estamos caminhando para a nossa pátria celeste. Nós caminhamos e vamos para a nossa caminhada celestial. Jesus ele busca forças dessa forma na oração, porque ele sabia o que estava para chegar. Que ele ia ser entregue na mão de homens maus, que ele foi como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Jesus ele não reagiu, ele se deixa morrer. Ele poderia de todas as formas reagir àquilo e impedir que homens maus pusessem as suas mãos sobre ele, mas ele se deixa, ele é preso, ele é julgado de uma forma totalmente equivocada, mas ele não abre a sua boca em sua defesa. Ele sabe que aquilo é propósito de Deus e ele se submete a essa vontade. Ele passa por um momento angustiante na cruz do Calvário, quando ele experimenta um certo abandono e o julgamento de Deus, a fúria de Deus, a ira de Deus sendo derramada sobre ele, onde houve trevas sobre a face da terra. E ele sabia que para esse momento ele precisaria de forças. Por isso que ele ora por si. Ele pede para que a glória de Deus venha e se manifeste na vida dele e o fortaleça. Nesses momentos, existem muitas pessoas e muitos de nós que podemos estar passando por momentos de extrema angústia, momentos muito parecidos com o do Senhor Jesus. E nós precisamos então orar e pedir a Deus que nos fortaleça, que nos traga a lembrança quem nós somos e para onde nós vamos. E, se possível, de uma forma audível, precisamos orar. Existe uma psiquiatra chamada Ruth Folker, que diz o seguinte, é uma psiquiatra cristã. Ela escreve da seguinte forma: há uma maneira da fraqueza se tornar força. Isso acontece quando aquela fraqueza, qualquer que seja, é conscientemente aceita e entregue a Jesus Cristo. Esta entrega deve ser um ato deliberado, tomado na expectativa de sua eficácia. Muitas pessoas acham útil orar audivelmente a esse respeito, porque então eles devem ser bem definidos em relação às suas intenções e pedidos. Tendo entregue a Cristo a fraqueza e a preocupação a esse respeito, não se deve esperar sentado e sentir-se diferente. É somente quando a vida continua e as dificuldades aparecem que a força para vencer chega. O poder de Deus torna-se disponível apenas quando se procura por Ele em tempos de necessidade. Ele não é dado antecipadamente. É no momento da fraqueza que a glória de Deus se manifesta. É quando nós estamos fracos que nós estamos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E nós ouvimos aquela voz ecoando lá do céu, dizendo: a minha graça te basta. A minha graça te basta, disse o Senhor Deus. Isso é maravilhoso. O Senhor Jesus, Ele ora por isso. Ele ora para que a glória de Deus o fortaleça, que o Espírito Santo o revestisse, para que os próximos passos da sua jornada fossem dados de uma forma firme, de forma destemida, e então cumprisse a sua missão, e assim foi que aconteceu.
Jesus cumpriu a sua missão para a glória de Deus e para o nosso benefício, para a nossa alegria. Hoje nós temos vida com Deus, temos vida eterna, porque o Senhor Jesus ele cumpriu cabalmente a ordem, o ministério que o Senhor Deus lhe deu. Glória a Deus por isso. Então o Senhor Jesus ele ora por si. Para manter foco na sua missão, ele ora por si. Mas não somente isso. Ele ora manifestando a glória de Deus, Deus Pai na terra. Ele apresenta esse testemunho na sua oração, no verso 2 e 3. Ele diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, o próprio Jesus recebeu essa autoridade, a fim de que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. A todos o quanto Deus envia Jesus recebem vida eterna. E que vida eterna é essa? O verso 3 responde: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é o privilégio que eu e você temos, de ter a vida eterna. Você já parou para pensar nisso? Que a morte não é o fim? Que é uma vida plena de alegria no Senhor, quando esse corpo deitar à terra, que nós estaremos para sempre com o Senhor. Isso é maravilhoso, nós conhecermos o único Deus verdadeiro em Cristo Jesus. Jesus ora manifestando essa glória aqui na terra. Ele manifesta essa glória de uma forma maravilhosa. Ele concedeu vida eterna aos seus discípulos para que conhecessem o único Deus verdadeiro. E de fato, ele consuma a obra de Deus. No verso 4, ele diz isso: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, como é que Jesus ele glorifica a Deus? Cumprindo a ordem que Deus lhe deu. Deus deu uma ordem para Jesus. Vai lá na terra, manifesta o meu nome, ensina sobre o meu amor, ensina sobre o meu reino, e Jesus vem e cumpre. Então ele glorifica a Deus, cumprindo a ordem de Deus aqui na terra. Nós temos a oportunidade de desfrutarmos do conhecimento do Senhor através do cumprimento dessa ordem. E então aqui eu faço uma pergunta: você recebeu uma ordem de Deus? Você recebeu do Senhor uma incumbência aqui na terra? Você tem cumprido? Porque eu e você fomos criados para glorificar a Deus. Esse é o motivo da nossa criação. Como é que nós glorificamos a Deus? Cumprindo o que o Senhor Deus determinou para as nossas vidas. Os talentos que Ele te deu, os dons que Ele te deu, você tem usado, ou você tem enterrado, ou você tem deixado de lado e ficado com medo. Como é que Deus pode estar sendo glorificado dessa forma? É um desafio para mim e para você. Desperta o dom que há em ti. Você sabe, ou se você não sabe, busca no Senhor. E como é que você descobre o dom que há em ti? Como é que você descobre qual é a sua função, aquilo que Deus te deu para fazer, para você glorificar a Deus? Aquilo que inflama o seu coração. Aquilo que você faz com prazer. É isso que Deus te deu. Faça, faça. Tem tanta gente que trabalha para o Senhor, e muita gente faz diversas coisas. Nós somos um corpo. Nós não temos as mesmas funções. Cada órgão tem a sua função e todos trabalham para a glória de Deus. E nós precisamos descobrir nosso talento, a nossa vocação para exercermos e glorificarmos a Deus nessa terra. Jesus fez isso. Ele glorificou a Deus na terra, cumprindo a missão que ele recebeu. Eu e você, nós manifestamos Deus nesse mundo. Independente dos talentos e dons que nós recebemos, uma coisa é certa: eu e você somos cartas lidas, nós somos o perfume de Deus nessa terra. Nós exalamos o cheiro de Deus para as pessoas. E as pessoas olham para nós e percebem que há algo diferente, algo diferente. Isso redunda na glória de Deus. Quando alguém fala, olha, essa pessoa é diferente, essa pessoa ela tem algo de Deus na vida dela, então o nome de Deus é glorificado. As pessoas então glorificam a Deus pela luz que está em nós, e essa luz é o próprio Deus, é o Espírito Santo que habita em nós. Glória a Deus por isso. Nós glorificamos a Deus testemunhando do Senhor.
E Jesus também, além de orar por si, orar manifestando a glória de Deus aqui na terra, Jesus ora testemunhando sobre os seus discípulos. Por que ele testemunha sobre os seus discípulos? Se você observar no verso 7, ele diz o seguinte: os discípulos reconhecem que todas as coisas que me tem dado provêm de ti. Por que Jesus testemunha a Deus pelos seus discípulos? Porque esses discípulos, eles reconheciam. Quando Jesus ele viu Natanael embaixo da figueira e Filipe trouxe Natanael, esse texto está registrado lá no primeiro capítulo de João, e quando Jesus fala para Natanael: eu sei quem você é, eu te vi sentado embaixo da figueira, e Natanael solta uma expressão maravilhosa, ele diz lá em 1 João 1,49, 1 João 1,49, na verdade o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 49, Natanael diz assim: mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Natanael reconhece imediatamente que Jesus ele vem de Deus, é filho de Deus. Os discípulos também guardaram a palavra. No verso 6 e verso 8, diz isso, que o Senhor Jesus manifestou o nome de Deus, o nome sagrado do Senhor Deus aos seus discípulos. No verso 6 diz: eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Porque os discípulos guardaram a palavra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus testemunha dos seus discípulos a Deus Pai. Eles são teus, Senhor. Eles têm guardado a tua palavra. Então, eram pessoas que não eram pessoas robustas, pessoas firmes na fé, eram pessoas frágeis, que discutiam posições quem é o maior, que negaram o nome do Senhor Jesus no meio das outras pessoas. Quando a gente olha para os apóstolos, a gente percebe a fraqueza desses homens. Como eu e você. Nós carregamos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, nós temos muitas lutas ainda, muitos vícios, pecados a serem vencidos, mas o que importa é se eu e você temos guardado a palavra de Deus. Nós temos guardado o nosso coração, nós temos testemunhado do Senhor, porque se isso for verdade, o Senhor Jesus também testemunha de mim e de você para Deus. Aqueles irmãos lá, Pai, eles têm guardado a minha palavra. Mesmo diante de fraquezas, diante de dificuldades, eles têm guardado a minha palavra. Jesus pode dizer isso de mim e de você? Porque ele ora testemunhando a Deus. Ele ora falando sobre os seus discípulos. No verso 8 diz que os seus discípulos, eles reconheceram que o Senhor Jesus veio de Deus, creram em Jesus Cristo. Você pode dizer que crê em Jesus Cristo como seu Salvador? O amor de Deus já foi revelado ao seu coração? Você pode dizer que você não tem outro Deus além do Senhor? O Senhor Deus Todo-Poderoso, que se revela em Cristo Jesus, que nos salva, que nos redime, que nos dá uma nova vida, que é o único caminho que nos leva de volta a Deus Pai. Se você pode dizer isso, considere-se um privilegiado. Considere-se alguém de quem o Senhor Jesus pode testemunhar a Deus. Eles têm guardado a minha palavra, eles têm recebido a mim como enviado de Deus, eles têm manifestado o seu nome. É em Jesus que Deus é glorificado, e por sua vez nos discípulos também. No verso 9 diz isso: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. É o Senhor Deus que nos envia Jesus, e nele nós recebemos essa dádiva, esse presente. No verso 10 diz algo maravilhoso, verso 10, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Jesus e Deus, eles formam uma unidade perfeita. E diz mais, e neles eu sou glorificado. No povo de Deus, na igreja do Senhor, em mim e em você, Jesus é glorificado. Isso é algo tremendo, irmãos. Como é que Jesus fala isso de pessoas que são simples, pecadoras, mas que são de Deus, são filhos de Deus, e que a glória de Deus se manifesta no meio dessas pessoas? Nós podemos passar por momentos de muita angústia, de muita fraqueza, mas se nós temos guardado a palavra de Deus, se nós temos
crido no nome do Senhor, em Cristo Jesus, nós temos também esse testemunho. Nós também recebemos esse testemunho de Jesus a Deus Pai, que na minha e na sua vida o Senhor Jesus é glorificado. Na Igreja Presbiteriana da Freguesia, Jesus é glorificado. Deus seja louvado por isso. Isso nos fortalece, isso nos traz alegria e coloca o nosso foco, o foco na nossa missão. Qual é a nossa missão, irmãos? É pregar o Evangelho, é fazer discípulos, é manifestar o nome do Senhor, é cumprir os propósitos que Deus tem nas nossas vidas, porque para isso nós fomos criados, para render glórias ao nome do Senhor. Como John Knox, que tinha esse capítulo como algo preferido para trazer conforto, podemos também encontrar nesse capítulo 17 de João um conforto para as nossas vidas nesses momentos difíceis. A oração do Senhor Jesus, a oração sacerdotal, a oração intercessória, onde ele ora por si, ele ora manifestando a glória de Deus, ele ora testemunhando do Senhor Jesus. Para ter foco na nossa caminhada, na nossa missão, precisamos orar mais a Deus. Uma oração sincera, uma oração ao nosso Pai, buscando nele trazer a lembrança de quem nós somos, reforçando o fato de que eu e você somos filhos de Deus, buscando no Senhor cumprir os propósitos que Ele tem para as nossas vidas. Se ainda não estamos cumprindo, precisamos cumprir. Precisamos estar na posição que o Senhor tem nos chamado para cumprirmos cabalmente o nosso ministério, porque assim nós vamos glorificar a Deus na terra, manifestando o nome do Senhor, manifestando o testemunho do Senhor para as pessoas. Nós somos cartas lidas, testemunhos do Senhor vivos. Muitas vezes nós queremos testemunhar algo que nós sabemos porque nós aprendemos, mas eu e você testemunhamos algo que nós vivemos. Nós experimentamos a libertação e o amor de Deus em nossas vidas, e por isso nós testemunhamos. Ao professarmos o mundo da nossa fé, a palavra de Deus, nós testemunhamos a glória de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que fazer diante dessa aflição que temos passado, nesses momentos de circulação de vírus, de pandemia? Devemos orar a Deus. Orar a Deus de uma forma intensa, sincera, e pedir para que Ele traga a nós a sua presença. Traga a nós a recordação de quem nós somos. Nós fomos comprados por preço. Nós fomos feitos filhos de Deus. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso não é pouca coisa, não. Não é. Em Cristo Jesus, nós temos todas essas dádivas, essa oportunidade de desfrutarmos já no presente a glória de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisamos orar a Deus de uma forma íntima, de uma forma intensa, e lembrar de quem nós somos. Receba e guarde a palavra de Deus. Que não seja algo momentâneo de ouvir ou de ler e depois aquilo fica esquecido, mas que ela seja guardada. Porque ao guardarmos a palavra de Deus, o Senhor Jesus testemunhará e testemunha de nós ao Pai, dizendo: Ele tem guardado a minha palavra. Isso não é mérito nosso, é o Espírito Santo que assenta em nosso coração a palavra de Deus. E é nisso que a gente encontra consolo, encorajamento para enfrentarmos as dificuldades da vida. É com a palavra de Deus. Ela é a nossa espada, onde nós lutamos contra o mundo, contra o pecado e contra o diabo, com o que quer que seja. É na palavra de Deus que nós temos essa possibilidade, essa ousadia. Testemunho do amor de Deus. Testemunho quanto Deus tem feito na sua vida. Quanto Deus é bom, quanto Deus é maravilhoso. Porque nisso nós estamos exalando o perfume do Senhor. Nós estamos sendo lidos pelo mundo. E assim Deus é glorificado. E assim Jesus Cristo é glorificado por minha e por sua vida. Que essa seja uma realidade, que encontremos conforto na oração. Porque nesses momentos que nós temos consolo e encorajamento
para os desafios que se nos apresentam. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o Teu nome, Senhor, que nos permite que nós oremos, assim como o Senhor Jesus orou pelos seus discípulos, orou por si, por encorajamento, pedindo que o Senhor manifestasse a sua glória na vida dele, Pai, porque ele sabia dos desafios e das aflições que se aproximavam. Assim também nós ousamos te pedir, Senhor, que nos encoraje, ó Deus, que nos anime nesses momentos de aflições que temos passado, Senhor, que a sua glória se manifeste cada vez mais em nossas vidas, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ó Senhor, ajude a cada um de nós. Ajude a tua igreja, Senhor, a cada vez mais cumprir os teus propósitos aqui na terra. Os dons, os talentos que o Senhor tem nos dado, que eles sejam despertados, Senhor, para uso da tua obra, para manifestar o teu reino nesse lugar. Ó Deus, que haja em nós essa disposição de manifestarmos o teu nome, de guardarmos a sua palavra, porque é nela que nós encontramos força, ânimo, para lutarmos contra as hostes espirituais da maldade. Ajuda-nos, ó Pai, que a tua igreja seja cada vez mais impactada pela tua palavra. Em Cristo Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana repleta de bênçãos. Às 18h30 nós estaremos de volta com o nosso pastor, reverendo Luiz André Jorge.